Bom, novamente, bom dia, todo mundo aqui. Eu havia pensado que estaria falando hoje aqui para alunos da universidade, né? Estou falando com a elite da universidade, também é um prazer muito grande, mas certamente seria uma outra abordagem, né? Porque eu preparei, de certa maneira, dentro daquela linha que a professora falou, tentando apresentar algumas considerações que considero verdades ocultas para a sociedade de um modo geral. Mas antes de iniciar propriamente na apresentação que eu preparei para esse momento, tenho Tosa, Altino e outras pessoas que são aqui do Fórum. Desde a fundação do Fórum Baiano de Combate Agrotóxico, eu venho propondo, assim como o Fórum Nacional de Combate Agrotóxico, é o Fórum Nacional de Combate Agrotóxico e Pela Vida, eu venho propondo que o Fórum Baiano, ele não seja apenas de combate, mas que ele seja também um fórum propositivo. E como a vida é uma centralidade na agroecologia, e aí para que essa centralidade ela seja contemplada na sua totalidade, eu venho propondo, já falei com o Altino sobre isso, que o Fórum Baiano seja um fórum baiano de combate aos agrotóxicos e pela agroecologia. Eu acho que aí o nosso fórum deixa de ser apenas um fórum de combate, passa a ser também um fórum propositivo. E eu queria pedir para que vocês pensassem nisso, né? Talvez algumas coisas que eu apresente aqui possam contribuir para essa proposta que eu estou fazendo. Bom, parabenizar pela universidade está trazendo esse tema para aqui, pela UFBA, né? Que eu pensei que fosse a UFBA e a SBPC, numa conversa com o Altino, e também, principalmente, pelo tema que foi proposto para eu estar apresentando aqui, né? Vida, ciência e luz na escuridão do agronegócio. Eu gostei muito desse tema. Mas eu começaria fazendo uma sugestão, Altino, né? Como essa centralidade que eu falo da agroecologia, que é a vida, mas a agroecologia, ela é, antes de qualquer coisa, um movimento de luta e de resistência. Essa é a origem da agroecologia e onde ela se encontra. Um movimento de luta e resistência para uma proposta emancipadora, como uma ciência com consciência, e um novo paradigma como a luz para iluminar uma nova agricultura. Então eu estou propondo a agroecologia como vida, luta, estou acrescentando a luta, que eu acho que é um componente do qual a agroecologia não deve abrir mão. A agroecologia como vida, luta, ciência e luz na escuridão do agronegócio para iluminar essa nova agricultura. Eu quero ver se apresento aqui algumas bases para essa nova agricultura, né, do que eu estou aqui como uma voz do campo. Né? A minha origem não é camponesa, eu não sou do campesinato, né, originariamente do campesinato, mas a gente já vive no campo há mais de 35 anos. Começando com os movimentos de comunidades rurais alternativas, na comunidade Terra Mata, como o Altino falou, aqui em Mata de São João, e nós fomos para a Chapada Diamantina, estamos lá desde 1983, 82, 83. E quero fazer uma leitura do mundo agrícola, né? Uma leitura para permitir essa visibilidade do campo e do campesinato. Uma dessas verdades ocultas que a professora se referiu. Vai estar tentando nortear minha apresentação esse pensamento do Albert Einstein, né? Homenageando vocês aqui que estão na academia, né? O centro da ciência. O Einstein já dizia lá, né? Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos como os criamos. Então a agroecologia é uma proposta de um novo pensamento. É uma proposta de um novo paradigma. Um paradigma se entende para um outro mundo, para uma outra civilização. Né? Então, isso é o que basicamente vai estar norteando o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. É o meio, companheiro? Hein? Ah, sim, você já passou. Eu vou querer abordar mais ou menos assim. Eu começo com uma abordagem propriamente sobre um significado da agricultura, um significado que eu considero, você entende, original mesmo da agricultura. Apresento algumas críticas da minha compreensão do agronegócio e depois apresento a agroecologia e com o sujeito político da agroecologia, que é o campesinato, né? Faço uma análise do campesinato, você entende, por aí vai. Bom,
inicialmente nós podemos entender a agricultura, desde a sua origem, 10, 12 mil anos de história, como uma construção compartilhada do ser humano e o universo natural, em benefício de ambos. Em benefício de ambos, através de relações e dinâmicas de interação e coevolução, na gestão da natureza viva, na construção e humanização de si mesmo, na fundação da vida em comunidade, inaugurando caminhos civilizatórios. Então a gente começa a perceber uma grande complexidade nessa questão da agricultura. Quer dizer, não é apenas a produção de alimento, né? Não é apenas uma atividade econômica, ela é uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa, né? Então, na perspectiva de Gaia, né, o universo natural e a humanidade, um mútuo pertencimento, acho que é interessante a gente, mergulhar nesse entendimento, um mútuo pertencimento em coprodução e coevolução. Então, que coevolução estamos praticando com o modelo de agricultura que temos praticado, né, que está hegemônico, né, através da atividade agrícola? Contemporaneamente, acho que a gente precisa entender a agricultura, né, com criticidade, né, com crítica, né, entendendo a agricultura e o campo, né, que penso que sejam particularmente muito invisíveis para a sociedade de um modo geral. Mas entender a agricultura na sua inteireza, né? Com diagnóstico, ouvindo a voz do campesinato. Ainda que eu não seja originalmente um camponês, a minha origem não é o campesinato, eu venho também da academia, estudei agronomia, né? Mas o fato de estar morando, vivendo na roça, vivendo, né? Sobrevivendo, pensando, né? Não apenas sofrendo, mas tendo o privilégio de estar fazendo agricultura, que considero uma coisa de altíssima importância, como está posto aqui, né? Então, ouvindo a voz e o sentimento do campesinato, que seja uma proposta dialógica, tá certo? Por favor. E aí eu vou começar fazendo uma análise crítica, né, do meu entendimento do agronegócio, né? Revolução Verde, alimentos para a paz. Na verdade, essa atividade econômica, quer dizer, veja que reducionismo, né? A gente sai daquela complexidade, daquele entendimento de agricultura, para um reducionismo tão gritante como esse. A gente sai de uma cultura, uma atividade humana cultural, para uma atividade econômica. Isso vem sendo construído desde a Revolução Industrial, né? Com os avanços da química, sei que tem muita gente aqui da química, né? A química agrícola, a genética, os motores de combustão, desde o final do século XIX, entendeu? Dando início a esse modelo de agricultura que a gente chama de agricultura industrial. Revolução Verde, ela chega na década de 60 com essa proposta, com esse mote, alimentos para a paz. Era o governo de Kennedy lá nos Estados Unidos, alimentos para a paz. O mundo vivia aquela questão da síndrome de Malthus, né? A população humana cresce em progressão geométrica e a produção de alimento cresce em progressão aritmética. Então não haveria alimento para alimentar essa humanidade crescente, né? Essa era a preocupação do mundo naquela época. Mas aí eu já faço aqui um parêntese. Segundo a ONU, naquela época, na década de 60, o mundo não tinha mais do que 3 a 4% da sua população considerada abaixo da linha da pobreza, né? Aqueles critérios que a ONU tem para determinar o que é uma população miserável abaixo da linha da pobreza. Quando chegamos na década de 90, a cúpula mundial da FAO para a alimentação se reuniu em Roma e naquela época o mundo já tinha 800 milhões de miseráveis abaixo da linha da pobreza. A meta da ONU, lá em 1996, em Roma, era a redução em 50% dessa população de famintos e miseráveis do mundo. A redução em 50%. Até 2015, agora. Nós estamos em 2015 com um acréscimo de 50% daquela população que havia na década de 90. Eram 800, nós estamos praticamente hoje, os dados que estão por aí, é em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E isso representa alguma coisa em torno de 16% da população mundial. Quer dizer, é terrível.
A Revolução Verde veio para resolver o problema da fome no mundo, que esse foi o grande mote, a modernização da agricultura, e esta fome no mundo, ela aumentou em 4 vezes, da década de 60 para cá, 50 anos para cá, aumentou em 4 vezes, proporcionalmente, não é só em números absolutos, proporcionalmente, né? Isso foi chamado de modernização da agricultura, depois disseram que era uma modernização conservadora, e para o final, o atual diretor da FAO, o Graziano, que foi ministro do Fome Zero de Lula, foi contemporâneo meu lá em Piracicaba, ele cunhou essa modernização conservadora e dolorosa da agricultura. Esse é o entendimento que Graziano tem da Revolução Verde. Mas ele não abraçou a causa da agroecologia. Eu ainda não vi o Graziano, ele tem trabalhos que eu acho bastante interessante, questão agrária e tal, mas eu não vi o Graziano, você entende, abraçando a questão da agroecologia. Quer dizer, no meu entendimento crítico, eu ainda vejo o Graziano, você entende, abraçando um modelo de agricultura produtivista, né, que é o modelo da Revolução Verde, né, esse modelo. E isso é um modo típico de produção capitalista. Aí eu fico sem entender, Altino, você que é um militante, né, socialista, tal, eu fico sem entender como é que as experiências socialistas no mundo, né, União Soviética, o leste europeu, abraçaram esse modelo, esse modo típico de produção capitalista nas suas experiências. Toda a experiência da Rússia, você entende, lá no leste europeu, inclusive Cuba, para mim é uma referência importante, Cuba, que quando recebia os subsídios de lá da União Soviética, fazia lá em Cuba esse modo de produção de agricultura capitalista. Um modo típico de produção capitalista, baseado em quê? Na mercantilização da natureza, na exploração do trabalho humano. Ainda que eles certamente não estariam explorando o trabalho humano como o mundo tipicamente capitalista explora, tá? Mas depois, né, do esfacelamento da União Soviética, ainda bem, né, queda do mundo de Berlim, disseram que era o fim da história e tal, Cuba deixou de receber aqueles benefícios da União Soviética e Cuba promoveu uma grande revolução interna na sua agricultura, sabe? Inclusive com uma participação protagônica do campesinato de Cuba. Quer dizer, Cuba ainda tinha e tem campesinato. Tem alguns países ricos que não tem mais campesinato, né? Estados Unidos não tem mais um campesinato. A gente não pode dizer que os países ricos tenham campesinato. Tem o quê? 2% da sua população no campo, né? Quer dizer, quase que essa base sociocultural que a gente pretende para a agroecologia, você entende, já não está mais disponível em alguns países. Então, como característica fundamental desse modelo, né, é um modelo que degrada o ambiente natural, social e cultural. A gente tem, às vezes, o pensamento de que esse modelo, a gente fala muito em degradação ambiental, a gente esquece que essa degradação ambiental, ela está sempre associada, pelo menos sempre associada com uma degradação social. No caso específico da agricultura, tem uma degradação cultural. O patrimônio da cultura agrícola, da cultura camponesa, do campesinato brasileiro, coisas que o colega de Altino, Otaviano, escreveu tão bem no trabalho dele, A Utopia Camponesa, você entende, a gente, né, quase que não está encontrando mais. Eu que moro no campo, a gente já tem dificuldade de encontrar isso aí, né? Que mercantiliza os bens da natureza e explora o trabalho humano. Quer dizer, é um modelo de agricultura que ameaça a saúde das pessoas e na natureza. Uma lógica insana que associa a produção de alimentos com venenos. Como é que a sociedade pode aceitar que a produção de alimentos seja associada com o uso de venenos? E agora vem um avanço, né? A base do modelo do agronegócio era a agroquímica, a genética, a mecanização, o crédito e tal. Vem agora a transgenia, a engenharia genética associada aos venenos, associada a uma série de coisas, você entende, que continuam degradando a vida no campo, né? E ela é orientada apenas pelo lucro. Não importa a que custo, mas é orientada apenas pelo lucro. Esse é o modelo que está aí, tá certo? Vamos lá, companheiro. Brasil. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxico.
quando começou isso aí, eram 5,2 quilos de venenos per capita ano, naquele primeiro filme do Sylvie Stendhal, né? Eram 5,2, parece que atualmente está em 7, e aí eu queria chamar a atenção para isso, gente. Olha só, 7 quilos de veneno per capita ano. Se nós considerarmos que temos no campo apenas 10% da população brasileira diretamente envolvida na atividade agrícola, o IBGE diz que é 18%, mas diretamente envolvida na atividade agrícola, nós vamos ter 70 quilos de veneno por agricultor, agricultora ano. É uma loucura isso, é uma loucura. Claro que não ficam 70 quilos apenas naquele agricultor que está trabalhando ali, está no ambiente, está no solo, está na água, e por aí afora, mas está lá. Então isso é um caos social, ecológico, cultural, que ameaça seriamente Gaia. Estou aqui falando da concepção do James Lovelock, que eu acho que é de conhecimento claro de todos vocês, e o processo de coevolução através da agricultura, que é um projeto falido de civilização e de humanidade, por conta dessa indiferença, com a fome e com a miséria no mundo. Resultado disso é um equívoco, eu considero uma barbárie. Como é que a gente tem tanta terra, tanto poder e tanta riqueza na mão de tão poucas pessoas e tanto abandono, tanta miséria, tanta fome para uma quantidade enorme de pessoas? Eu vou chegar adiante a alguns dados da ONU, onde a ONU diz que 75% dos miseráveis e famintos do mundo estão no campo, justamente onde produz os 70% da cesta básica do mundo. Eu pensava que isso fosse uma particularidade do Brasil. Você vê os dados do IBGE, o IBGE diz que 70% da cesta básica brasileira é produzido pela nossa agricultura familiar. Eu falo, nossa, que particularidade interessante que a agricultura familiar no Brasil tem, mas não é. Também o Graziano, atual diretor da FAO, estava lá na Rio+20, e ele coloca isso, que 70% da cesta básica no mundo é produzida pela agricultura camponesa do mundo. Quer dizer, e aí, 75% desses miseráveis e famintos do mundo estão exatamente no local onde produz o alimento para o mundo. Não dá para a gente aceitar. Primeiro entender por que está acontecendo isso, Então, eu acho que algumas dessas coisas que eu estou tentando apresentar aqui, talvez sejam formas da gente ir entendendo isso. Vamos lá, companheiro. Então, o agronegócio, Um paradigma de exploração e de mercantilização. Se sustenta num pensamento dominante e hegemônico. É dominante e hegemônico. Mas eu considero um grande equívoco. Se estabeleceu como um pensamento único monocultural desde a Revolução Verde, que a gente considera uma revolução também burguesa, através de um forte e decisivo apoio governamental no ensino, estou provocando vocês da universidade, na pesquisa também da universidade, na extensão, com crédito subsidiado. A Revolução Verde foi implantada com crédito altamente subsidiado. Com o neoliberalismo sem ter diminuindo o Estado, o crédito não foi tão subsidiado, ficou mais subsidiado nos países ricos e agora volta massivamente a ser subsidiado aqui no Brasil. Desde o início do governo Lula, tem 13 anos atrás, a agricultura familiar vem sendo fortemente subsidiada. E com um aumento substantivo no volume de crédito destinado à agricultura familiar. Então, esse crédito subsidiado está aí até os dias de hoje, mantendo, sustentando esse paradigma de agricultura. Então, o Estado, a ciência, a técnica, a extensão e o crédito são os pilares de sustentação desse paradigma que explora o trabalho humano e mercantiliza os bens da natureza. Tem algum agrônomo aqui? Você? Eu costumo provocar os meus colegas de agronomia, entendeu? Dizendo que principalmente a categoria agronômica é portadora desses paradigmas. Ela é portadora de tudo isso que foi posto na... Uma coisa interessante é o seguinte, eu quando eu estava na universidade, eu acho que nós não tínhamos tantos elementos para fazermos uma crítica desse modelo
né? Eu saí da universidade em 71, acho que eu sou o mais velho de todo mundo aqui, né? Então, quando a gente estava lá, a gente não tinha uma crítica, porque nós não tínhamos resultados da aplicação desse modelo, tá certo? Mas hoje a gente já tem uma quantidade, você entende, de resultados, de contestações, que não é possível que a gente continue, você entende, com a mesma base de ensino quando eu saí. E eu vejo isso quando eu converso com pessoas que estão estudando agronomia, eu estou vendo as pessoas estudando agronomia com a mesma grade curricular do meu tempo. Eu acho que isso é inaceitável. A academia precisa rever isso, qual é a grade curricular, qual é o conteúdo, qual é o paradigma, você entende, que a gente vai estar colocando na universidade para formar os futuros agrônomos. Não dá para continuar desse mesmo jeito, não. A minha geração, a geração de Altino já foi um agrônomo, hoje ele é um sociólogo, né? E quando eu falo para ele de agronomia, ele fala: não sou agrônomo não, sou sociólogo e tal. E bacana que ele, com a formação dele em agronomia, tenha entrado na sociologia, hoje está na faculdade de filosofia, porque a agricultura precisa contemplar essas outras dimensões. A agricultura não pode ser apenas uma atividade econômica, voltada apenas para o lucro, né? Então a academia precisa observar quais foram os resultados ao longo desses 50 anos, ou mais de 50 anos, de implantação da Revolução Verde na nossa agricultura. E pensar numa outra formação, numa outra proposta de formação dos profissionais de agronomia. Isso é responsabilidade da academia. Eu pediria a vocês, que são pessoas da academia, entendeu, que fizessem esse debate aqui dentro, a não ser que eu esteja equivocado. Então digam para mim, por favor, que eu estou equivocado, e eu não usarei, e se eu me for convencido disso, não usarei mais esses argumentos. Mas eu acho que a academia tem que trabalhar na formação, né, de um outro profissional de agronomia. Então, desde então, uma coisa que a gente observa, essa estratégia de sustentação que o paradigma dominante tem, né? O pensamento hegemônico dominante, ele desqualifica um pensamento discordante. Eu vivo isso ao longo da minha militância, sabe? Eu fui um dissidente dos paradigmas da agronomia muito cedo. Eu terminei a agronomia em 71 e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, você entende, que trabalhavam com levantamento de recursos naturais e tal, e tive a oportunidade de pensar criticamente a agricultura e a agronomia. E quando foi mais ou menos em 76, eu já era um dissidente, sabe? E foi uma dissidência radicalizada em busca, você entende, de outros caminhos, de outras alternativas na agricultura, né? Mas, então eu venho sentindo isso, né? Quando a gente chega em determinados ambientes e fala do que a gente fala, as pessoas costumam dizer assim: isso é romantismo, sabe, isso é uma utopia, sabe, isso é uma bobagem, coisas dessa natureza. Estou cansado de escutar isso. E eu digo: não, vocês têm razão, é romantismo, sim, e a gente não abre mão, sem entender esse romantismo, a gente não abre mão da perspectiva da utopia e do futuro, entendeu? Para uma outra agricultura, né? Eu tenho um amigo que ele tem um versinho muito interessante, ele é um militante da agroecologia, ele fala: é preciso rimar ética com ciência, ciência com poesia e poesia com coerência, né? Aqui os pensadores estão falando dessa ciência agora que precisa estar vestido, né, uma consciência mais crítica da realidade. Então, há essa tentativa de reduzir o significado de um determinado pensamento novo, de um paradigma novo, né? Se ele incomoda o pensamento dominante, reduzindo o seu significado, e uma vez reduzido esse significado, eles buscam se apropriar desse conceito reduzido. Veja o que está acontecendo com o conceito de sustentabilidade. A gente vê as pessoas aplicando sustentabilidade, você entende, de uma forma, sabe, irresponsável, eu diria, superficial, considerando. Eu vejo algumas agriculturas típicas do agronegócio reivindicando para si um trabalho com responsabilidade social e ambiental. Quer dizer, são coisas assim que você vê, de repente, ficam minimizadas.
Depois da certificação de agricultura orgânica, agricultura biodinâmica e tal, hoje eles têm porradas de certificações, práticas amigáveis, amigos das aves, sabe, quando você preserva determinadas árvores, né, que é o abrigo das árvores. Então tem uma série de certificações que eu considero, sabe, primárias, né, anulando um pensamento discordante, um pensamento resistente, um pensamento de uma outra proposta. Vamos lá, companheiro, por favor. Ainda agronegócio, né? Uma tentativa aqui de colocar esse... O objetivo central é o lucro. Tem uma conversa que fala, não, a ciência é neutra, você entende, as técnicas são neutras, e no meu entendimento isso é uma grande bobagem. Não existe neutralidade, existe uma intenção clara por trás disso, desde a sua produção até a sua aplicação, né? Dominação e exploração da natureza, né? O Fritjof Capra, o Leonardo Boff, você entende, vem criticando essa lógica de exploração da natureza, propondo uma outra lógica, uma outra ética educacional que dê origem não a um modo de exploração da natureza, mas de convivência, de observação, de contemplação, de aprendizagem e de coevolução com ela. Isso é um conceito que eu acho que é muito importante, esse conceito de coevolução. Ou a gente evolui com a natureza, o universo natural, ou a gente evolui com a sua degradação. Degradação ambiental, degradação social. Há um fundamentalismo tecnológico nisso aí, né? Há uma crença de que as técnicas resolvem tudo. Todas as externalidades. Primeiro, as externalidades na agricultura quase que não são consideradas e contempladas, né? Mas quando as evidências ficam tão gritantes, não é possível mais não considerar essas consequências, né? Tanto ambientais como sociais e culturais e tal, né? Mas aí vem aquele pensamento, não tem problema não, lá adiante a gente resolve isso. Como os agrotóxicos. Os agrotóxicos, de repente, eles são declaradamente nocivos e são proibidos porque não atendem mais aquelas legislações, aquelas normas. Aí vem uma nova geração de agrotóxicos. E por aí afora, né? Da década de 90 para cá, eram poucos princípios ativos de agrotóxico, eram poucos insetos que se comportavam como pragas, poucos micro-organismos que se comportavam como agentes patogênicos, mas isso se multiplicou, porque as pragas, as doenças se multiplicaram e os princípios ativos dos agrotóxicos também se multiplicaram em muito. Tem uma quantidade imensa de agrotóxico, tá certo? Os pilares, a mecanização, a agroquímica, né, como eu falei, a genética e a irrigação, né? É uma agricultura de capital intensiva, né, com crédito, insumos e tal, baseada aqui na monocultura, na mecanização, irrigação intensiva. Ela é intensiva em insumo moderno, com a redução drástica do trabalho humano, né? Lá em mitos a gente vai, eu tenho um momento que a gente fala dos mitos do agronegócio. O agronegócio quer reivindicar para si como geradora de empregos no campo. Isso é uma mentira, uma mentira. Proporcionalmente, o agronegócio, segundo o IBGE, não gera mais do que 1,5 emprego no campo a cada 100 hectares cultivados, você entende, na lógica do agronegócio, tá certo? Essa questão da irrigação, eu queria fazer um parentezinho sobre isso aqui. Eu tenho visto muito uma campanha com a questão da água. Eu acho que as campanhas da água estão absolutamente desfocadas. A mídia e a opinião pública, de modo geral, está querendo responsabilizar a sociedade como um todo para essa questão da água. Gente, o consumo doméstico da água no mundo é em torno de 7%. 7% é o consumo doméstico de água no mundo. Quer dizer, a gente querer responsabilizar o consumo doméstico com a problemática da água, quando a agricultura no mundo consome em torno de 73% da água no mundo. E aí a gente pode, inclusive, eu costumo provocar o pessoal do agronegócio, fala assim, nós da agroecologia usamos água, porque a gente usa a água e devolve a água como água para o seu ciclo na natureza. O agronegócio, com os venenos, não usa água, consome água, porque ao devolver esta água para o ciclo
que não é devolvido, porque os solos não conseguem mais ter a permeabilidade para beber essa água, para ela fazer todo esse processo do ciclo da água, que a água é um bem renovável, é uma coisa maravilhosa que Gaia proporciona para a gente, né? A chuva cai, o solo bebe a água vai abastecer os lençóis, você entende, vai para os rios, vai para o mar, evapora, torna a chover, mas a água não está sendo mais bebida pelos nossos solos. Os nossos solos, os solos agricultáveis, né? Não tem mais essa capacidade de absorver a água você entende, sai promovendo erosão, assoreamento, você entende, quer dizer, o ciclo da água está comprometido. Então a gente precisa identificar onde é que está a vilanidade nessa questão da água. Não responsabilizar o consumo doméstico de água, você entende, por conta dessa crise que está aí. Eu vejo as pessoas se preocupando, a torneira está pingando. Olha, vamos ter preocupação com o consumo de qualquer coisa, você entende? Mas essa coisa tão focada no consumo doméstico, que representa esses 7%, sabe, é desproporcional. É desproporcional. Vamos identificar realmente o problema da água e vamos atacar esse problema da água. O modelo de agricultura que aí está é perdulário no uso da água, ele compromete o ciclo da água, compromete a qualidade da água. A gente precisa ter clareza disso. Vamos adiante, companheiro. Agronegócio, né? O agronegócio patronal, né, ao se apropriar da quase totalidade das terras, né? O agronegócio no Brasil hoje, segundo o IBGE, tem 76% das terras cultivadas. Isso representa 15% das propriedades. Não são 15% de proprietários, porque são muitas propriedades, às vezes na mão de uma única pessoa ou de uma única empresa, né? Uma única pessoa jurídica, né? 76% das terras cultivadas no Brasil estão na mão de 15% das propriedades do agronegócio. Além do poder político, econômico, midiático e científico, revela o seu caráter totalitário e concentracionista, pois não coexiste com a cultura familiar camponesa, não coexiste, e muito menos com essa proposta revolucionária da agroecologia. Nunca existe, você entende? É uma tentativa sempre de desqualificar o que é agroecologia. Antes tentava desqualificar o que era agricultura orgânica, o que era agricultura alternativa. Hoje é uma tentativa. Lá adiante eu vou mostrar um pouco, você entende, de duas correntes que estão acontecendo dentro da agroecologia, do pensamento agroecológico. Uma tentativa reducionista da compreensão do conteúdo, do paradigma da agroecologia. Vamos lá, companheiro. Mitos. Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu considero alguns mitos, entendeu? Depois, no outro momento, eu vou apresentar algumas verdades, muitas delas ocultas para a maioria da população. Mitos do agronegócio produtivista. Alimentos para a humanidade, combate à fome. Já falei sobre isso. A fome não existe porque falta alimento. Mesmo hoje no mundo, o problema da fome não é decorrente da falta de alimento. Que às vezes as pessoas falam assim, mas a agroecologia vai conseguir produzir alimento para o mundo? Vai, produz alimento para o mundo. Sobretudo, porque a gente não precisa ter um mundo faminto de um lado e obeso de outro lado. A gente pode pensar no mundo, você entende, alimentado de uma forma adequada. Não precisa ser nos parâmetros, você entende, de 3, 4 mil calorias, parâmetro norte-americano que está produzindo um monte de obesos, não. Mas um alimento de qualidade vai nutrir muito mais, porque o que nutre não é a quantidade, é a qualidade, é a vitalidade que está no alimento. E a agroecologia produz alimentos com vitalidade. Hoje estão falando dos alimentos funcionais, estava comentando com o Altino. Quer dizer, o que adianta que um alimento tenha um potencial de funcionalidade em benefício da saúde, mas se ele não é portador de vida, ele não tem vitalidade, então ele não vai cumprir o seu potencial funcional em benefício da saúde humana, né? Tecnologia eficiente e de precisão para altas produtividades. Muitas, altíssimas produtividades, mas precisamos observar se isso é eficiente de fato, se tem precisão nisso. Neutralidade da ciência e das técnicas. Muitas vezes as pessoas argumentam isso para mim, meus colegas da agronomia, as técnicas são neutras, a ciência não é. No meu entendimento, não é. No meu entendimento, as técnicas e as ciências estão a serviço do capital, estão a serviço do pensamento dominante. Eu gostaria de ver uma outra ciência, uma ciência com consciência, sabe? Uma ciência que tem uma proposta holística, sistêmica, sabe? De emancipação, né? Aonde ela estiver atuando, ela tem uma proposta de emancipação.
né? Superioridade das variedades melhoradas, variedades híbridas, elas produzem mais, desde lá atrás. Agora tem as variedades transgênicas, né? Mas as variedades, desde as híbridas, elas comprometiam a autonomia da população rural, da população camponesa. Porque, na tradição, os agricultores, as agricultoras guardavam suas sementes, as sementes crioulas, para continuar plantando. Com as sementes híbridas, você entende, o campesinato perdeu essa autonomia de ter a sua própria semente, de guardar a sua própria semente, a sua semente adaptada, própria daquele local. Hoje não tem mais. São sementes híbridas que vêm e o agricultor não produz mais as suas sementes. E agora vem uma lógica da transgenia. Por trás da transgenia tem uma proposta que eles estão chamando um Gene Terminator, né? Quer dizer, as sementes produzidas pela transgenia ainda não foi aprovado, porque até agora não conseguiram, mas a ideia é que as sementes filhas das sementes transgênicas, elas já nasçam estéreis. Os agricultores colhem essa semente, mas eles não podem plantar porque essas sementes não vão ter capacidade, você entende, de se germinar. É uma coisa absurda um negócio desse. Como é que o pensamento a que nível chega, né? De interromper nesse processo, sabe, da autonomia dos povos, né? Sustentável economicamente não é. Vamos analisar os custos, você entende, dessa produção. Ela não é economicamente sustentável. Não é economicamente sustentável. Gera emprego no campo, já falei sobre isso, um emprego e meio a cada 100 hectares, ao passo que a agricultura familiar gera em torno de 13, 14 empregos a cada 100 hectares. Os transgênicos são produtivos, eficientes, seguros. Uso racional e seguro do agrotóxico. Quer dizer, não dá para esse discurso, não há como sustentar mais esse discurso. Aí, novamente, uma provocação à comunidade científica. Como é que se aceita que o parâmetro que determina essa questão do agrotóxico é esse negócio chamado DL50? O que significa isso? Dose letal a 50%. Você pega um determinado princípio ativo, tantos miligramas por peso vivo, você mata menos de 50% das cobaias. Esse parâmetro é um indicador para utilização e para classificação daquele agrotóxico. É um absurdo a gente considerar, você entende, uma liberação de um determinado produto, você entende, com base num critério desse. Eu acho um contrassenso, né? E aí, ela se apoia em quê? Esse negócio que eles chamam tríplice lavagem e reciclagem de embalagem. Quando você chega no agronegócio, ele mostra lá um local onde estão fazendo a reciclagem das embalagens, tríplice lavagem, quer dizer, mais um manuseio da embalagem de agrotóxico e mais um uso irresponsável da água. E essa questão da carência, quer dizer, a carência é o quê? A última aplicação, quantos dias depois da última aplicação você pode fazer a colheita? E tem uma coisa mais grave. Thelma é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá na Chapada Diamantina e Ibiquara, sabe? Muitas vezes tem o seguinte, aqueles grandes pivôs aplicam os agrotóxicos, inclusive, através dos pivôs, através da irrigação. Uma puta de uma eficiência, não precisa nem trator, não precisa a máquina nas costas, claro que não, isso aí é da agricultura familiar. E aí tem essa questão, a legislação determina quantos dias depois da aplicação do agrotóxico e de qual agrotóxico, qual é o seu nível a sua classificação tóxica, para que os trabalhadores e as trabalhadoras, mulheres grávidas, amamentando, entendeu? Que entrem naquelas áreas para os tratos culturais de um tomate, sabe, de uma lavoura dessa. Quem é que controla esse período de carência na colheita? Quem é que controla, você entende, essa entrada das pessoas, você entende, nas áreas que estão sendo cultivadas com agrotóxico, para fazer o manuseio, você entende, dessa cultura? Quem controla isso? Não há controle disso. Não há nenhum controle, quer dizer, as pessoas lá na Chapada costumam dizer, e eu já vi isso em muitos lugares, quando um agricultor do agronegócio, um empresário, não chamo nem agricultor, um empresário do agronegócio, que tem como objetivo o lucro, ele às vezes produz ali aquela batata, aquele tomate, aquele repolho, aquele pimentão para o mercado. Não é um alimento, é uma mercadoria para o mercado. Ele não come aquilo. Eu acho isso de uma gravidade.
sabe? De uma insensatez. Quer dizer, o cara vende para o mercado para uma dona de casa, uma pessoa comer aquilo. Ele não come, porque ele sabe que aquilo não merece a classificação de alimento. Ele tem uma hortinha separada para o consumo dele e da sua família. Como é que dá para entender um negócio desse? E a gente vê isso hoje acontecendo na agricultura familiar. Muitas vezes ele produzindo em monocultura, você entende, com esse novo pacote que está aí, mas ele não come daquilo, você entende que às vezes ele vende. Uma loucura um negócio desse, não dá para a gente aceitar isso. Tem uma outra lógica acontecendo lá na Chapada. Cultura de maracujá. A cultura de maracujá, o polinizador do maracujá é o mangangá. É um besouro, um inseto grande, muita gente deve conhecer. Acabaram com o mangangá. E as abelhas europeias, a Apis mellifera, ela tem uma eficiência tão grande na coleta do pólen, mesmo essa técnica da polinização artificial, com pessoas, você entende, mulheres, e, sabe, polinizando a flor de maracujá, eles usam veneno agrotóxico. Agrotóxico proibido, eu já vi usando um agrotóxico de classe vermelha, classe toxicológica 1, tamaron, que já é proibido no mundo inteiro, entendeu? Para matar as abelhas, para que as abelhas não vão buscar o pólen da flor de maracujá, para que dê tempo das pessoas chegarem lá por volta de 11 horas, porque é exatamente esse período que a flor abre, que está própria para polinização, entre 11 horas até 2, 3 horas da tarde. Você tem que chegar naquele momento para fazer a polinização. Estão matando as abelhas. Estão matando as abelhas. Einstein disse em uma época que se a humanidade acabasse com as abelhas, não teria sobrevida de 4 anos. Ele chegou a afirmar isso, você entende, num dado momento lá. Não sei se foi Einstein, foi Steiner, da agricultura biodinâmica, falou sobre isso. Então, estamos tratando as abelhas lá na Chapada Diamantina, na cultura de maracujá, como pragas. Estamos matando a abelha com veneno. Vamos lá, companheiro? Verdades do agronegócio patronal capitalista. Degradações generalizadas, ecológicas, sociais, associadas, uso irresponsável do solo e da água, com erosões, poluições, perda da biodiversidade e da agrobiodiversidade, com vulnerabilizações biológicas e ecológicas. Meu filho estava me falando de um trigo que lá no mundo árabe descobriram que era um trigo antigo, né, uma variedade de trigo, né? Quer dizer, cada vez mais a gente está com uma restrição muito grande na diversidade, né? Diversidade de um modo geral e na agrobiodiversidade. E às vezes as pessoas falam muito nesse negócio da perda, né, da vida animal, da vida vegetal. O Leonardo Boff tem um negócio que ele fala assim, ó, como está tudo associado. Ele fala, o ser vivo mais ameaçado de extinção é o ser humano pobre. Quer dizer, a gente não, só as abelhas, as lagartas, as borboletas, né? O ser humano, as orquídeas, o ser humano pobre. Essa é a grande ameaça que está aí, né? Então as coisas estão muito interligadas, né? Vulnerabilizações biológicas e ecológicas, perda desse patrimônio genético e cultural agrícola, né? Um patenteamento agora da transgenia, o êxito rural diretamente associado com o aumento das favelas urbanas, a ciência e a técnica comprometidas com os interesses econômicos, né? A dependência dos agroquímicos na agricultura brasileira. 70% dos fertilizantes químicos utilizados na nossa agricultura são importados. Vocês da química sabem isso melhor. O potássio chega a 90% importado. Você entende? Para utilização na agricultura, o cloreto de potássio, sulfato de potássio. Quer dizer, como é que você pode fazer uma agricultura? Onde é que fica nossa soberania na alimentação? Uma agricultura que é baseada em insumos que vêm de fora, insumos químicos e que vêm de fora. 90% do potássio está aí. Os agrotóxicos, né? Uma outra questão assim tão absurda nos agrotóxicos. Por que os agrotóxicos têm isenção fiscal? O que está por trás de isenção fiscal no agrotóxico? No Ceará, parece que é 100%, né? Isenção fiscal nos agrotóxicos. Qual é a justificativa para garantir isenção fiscal nos agrotóxicos? Pelo amor de Deus, né? Transgenia e patenteamento, perda de soberania, essas externalidades todas ignoradas, as consequências, balanço energético negativo. Como é que o agronegócio reivindica para si precisão e eficiência tecnológica? Tem estudos que dizem a quantidade de energia que entra aqui como fatores da produção e a produção, o resultado final dessa agricultura, quando você
quanto tem de energia aqui, calorias ou qualquer outra unidade de energia, e quanto de energia entrou aqui? Entrou muito mais do que está saindo. Quer dizer, a nossa atividade, a nossa participação, né, na fotossíntese, nos processos naturais todos, você entende? Está sendo negativa como resultado final. A nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa técnica utilizada, você entende, para isso, para você ter uma agricultura com balanço energético negativo. Resiliência ecológica e social seriamente ameaçadas, né? É um conceito, você entende, que está muito utilizado na ecologia, mas que passa a ser utilizado também na sociologia, né? A resiliência, né? A capacidade, né, que um ambiente tem de se recuperar, tanto o ambiente natural como o ambiente social e econômico de se recuperar, seriamente ameaçadas. Vamos lá, companheiro?